Oi, gente, tudo bem? Aqui professora Tânia Rocha para darmos continuidade ao quadro Mestres na Educação, parte 2 do professor dos professores, Paulo Freire. Nós traremos hoje o pensamento freiriano em termos de categorias e estaremos falando também do terceiro livro mais lido no Brasil, inclusive nos dias de hoje, que é a Pedagogia do Oprimido. E o quanto Freire lida com esse processo de dialogicidade no cotidiano da escola, como sendo o diálogo também uma das categorias do seu pensamento, da sua filosofia complexa que é, mas que propicia, gera, causa uma educação de qualidade porque pensa em todas as gentes. Então, Paulo lida com o termo gentes porque para ele não existe em seu pensar, não existe um sujeito que se construa, que se forme, que se torne cidadão, cidadã, de forma individualizada. Então, as gentes em Paulo Freire representa esse pano de fundo do autor em defesa de uma coletividade, em defesa do diálogo com os diferentes, incluídos aí nesse conceito de gentes, todas as pessoas. No livro da Pedagogia do Oprimido, Freire vai nos trazer muito a questão ideológica tão refletida, vamos assim colocar, nos dias atuais, como uma questão a ser repensada pela instituição escolar, como se o mundo não fosse ideológico, como se a escola realmente não fosse ideológica. A questão aqui que se coloca é de qual ideologia estamos falando, o que é ideologia na concepção freiriana, quem é efetivamente os manipuladores do processo ideológico no sentido de abrir cabeças de alunos, de crianças, de adolescentes, de adultos e inserir ali apenas informações por informações. Então, o seu pensamento, a categoria desse pensamento, acabou gerando não apenas princípios ou metodologia propriamente dita freiriana, mas acabou gerando diversas pedagogias. Então, Paulo Freire navega pelo mundo da educação através da ciência pedagógica, sendo disseminado, estudado pela categorização do seu pensamento, tornado aí em várias pedagogias. Fica muito difícil falar da ciência pedagógica freiriana, como se houvesse uma pedagogia apenas freiriana. O que existe são categorias do seu pensamento que acabam tornando-se em si um objeto a ser estudado pela própria ciência pedagógica. Vamos chegar mais perto do computador para analisar isso melhor? Então, pessoal, voltando, buscando aí aprofundamento nessa categorização freiriana que acaba por se tornar, para nós educadores, pedagogias que levam à compreensão deste pensamento. Antes, porém, é importante a gente perceber o autor no contexto histórico e a própria pedagogia do oprimido. Na parte 1 do autor, eu trouxe a pedagogia da autonomia, seu último livro. Na pedagogia do oprimido, esse best-seller de Paulo Freire, nós vamos encontrar essas gentes que ele então defende, que são
pessoas que vivem à margem da exclusão social, pessoas que necessitam ainda mais serem inseridas através da educação por um pensamento crítico da realidade frente ao mundo, um mundo que tem várias visões, um mundo que deve ser respeitado nas suas diversas visões. Não existe, portanto, uma visão de mundo. Existem N culturas, N visões e as ideologias também são muitas. Porém, ao tratar do aspecto ideológico na pedagogia do oprimido, Freire deixa claro que nós vivemos uma sociedade de dominantes e dominados. Nesse sentido, ele se apropria também do pensamento marxista. Quando Freire coloca essa visão social de dominantes e dominados, ele vai deixar nítido na pedagogia do oprimido quem são os dominantes, quem são os dominados. E a partir dali, ele faz uma analogia dessa sociedade de classes dentro da escola, trazendo isso muito para a relação professor-aluno, nesse processo dialógico ou autoritário que esse professor assume perante essas gentes. Então, a história do mestre é imensa, né? Não cabe no tempo e no espaço, né? Nós temos que tentar ser sucintos, mas a complexidade da sua vida e do seu pensamento é com certeza muito apaixonante, e Paulo Freire é aí o defensor da amorosidade, da afetividade positiva no processo educativo, sem ser ingênua, sem ilusões. Então, Freire defende uma consciência crítica e não ingênua, porém ele não abre mão da ternura e da amorosidade. Freire, segundo Araújo, precisa estar presente nas instituições escolares e nas universidades, nas práticas de ensino, pesquisa, extensão e inovação. A obra Pedagogia do Oprimido continua atualíssima, nos instiga para a constante reflexão de nossa praxis. Praxis essa que precisa ser constantemente problematizada, o que requer e implica necessidade de mediações pedagógicas intencionais, com vistas à superação da concepção mercantilista da educação escolar. Por isso, precisamos refletir sobre o perfil do pedagogo que trabalha nos anos iniciais. Ou seja, o nosso processo de formação inicial, que é sempre a graduação, e, consequentemente, o direito que temos assegurado enquanto professores de fazermos parte de um processo de formação continuada. Seria uma formação permanente. Então, quem é professor nunca para de estudar, nunca para de aprender para poder também ensinar. Na pedagogia do oprimido, mais especificamente, nós teremos aí um breve resumo do que a obra traz. A obra se refere, portanto, como eu já disse, a essa analogia que Freire faz entre o cotidiano escolar, entre a sala de aula, as reflexões de professores e alunos nessa sala de aula, com o processo mercadológico, com uma sociedade de classes. E pedagogia do oprimido, em Paulo Freire, é uma denúncia, né? Então, é como se fosse um descortinar denunciador de uma prática autoritária, de uma prática manipuladora, que precisa ser desconstruída pela relação professor-aluno. Na pedagogia do oprimido, Paulo coloca
o aluno como esse oprimido, nessa hierarquia que ele chama de aprendizagem, não de cargos e funções. Como existe também uma hierarquia social, né? Aquele que é o supervisor, que manda no trabalhador, o trabalhador que é, sei lá, o capataz, que manda nos outros trabalhadores, que é o colaborador, que é gerente, que manda nos outros colaboradores, ou seja, existe uma hierarquia de cargos e funções na sociedade que está muito vinculada a essa opressão. Opressão de manipulação frente a uma ideologia, que é a ideologia do capital. Quando a gente traz para a sala de aula isso, nós temos nessa hierarquia um professor e um aluno, né? O professor como dono do poder e da verdade absoluta, o aluno como aquele que é o receptador, aquele que recebe, aquele que é o depositante o depositário de todo um processo que o depositante faz em sua mente. Então, essa analogia, ela lida com a dimensão da lucratividade. O tanto que eu consegui depositar na cabeça do meu aluno, eu terei como lucro nas provas, caso eu tenha algum sucesso, que ele consiga memorizar alguma coisa, onde ele então coloca para fora exatamente o que eu coloquei, depositei em sua mente. Nesse processo, a gente percebe que Paulo Freire, ele desmascara, portanto, uma ideologia que não é uma ideologia cuja culpa está na mão do professor, está na mão da escola. A escola, o professor, reproduzem a ideologia dos dominantes e não dos dominados. A escola e o professor acabam nesse processo também sendo oprimidos pela sociedade classista e imprimem, vamos assim dizer, um ato educativo autoritário, um ato educativo onde o lucro está nas mãos daquele que detém o conhecimento, que é o professor. Pensando numa sociedade mais igualitária, portanto, isso nos remete à pedagogia da autonomia, ou seja, quando que os sujeitos, os alunos, as pessoas, as diversas gentes que compõem uma instituição escolar, uma comunidade escolar, deixarão de ser oprimidos quando conquistarem, em Paulo Freire, a autonomia. A autonomia passa por um processo de pensamento, e esse pensamento inicia-se pela primeira categorização da sua teoria, tão disseminada em tantas pedagogias, que é o conhecimento da realidade e a problematização da realidade. Então, a pedagogia do oprimido, ela deflagra, ela denuncia uma realidade opressora, da qual o próprio professor é opressor, o próprio professor é oprimido e o aluno igualmente. Essas forças que se dão ideologicamente em nome do poder, deflagrando atitudes autoritárias, atitudes não amorosas, nos levam a pensar que seria impossível pensar
uma prática pedagógica que não fosse uma prática para a liberdade de pensar. Então, a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, a liberdade de argumentação é que torna efetivamente o diálogo algo que desnuda, algo que denuncia a própria realidade e que pode transformá-la em uma realidade diferenciada pelas mãos dessas gentes. E não apenas por manipulações ideológicas de uma classe dominante. Então, a pedagogia do oprimido, ela vem exatamente como uma denúncia, um grito no mundo, né? Esse mundo que não é, esse mundo que está sendo. O mundo que está sendo é, portanto, um mundo que está constantemente em transformação e mudando as mentalidades das gentes. Não porque ele tem apenas uma ideologia, mas porque ele é um complexo ideológico de pensamentos e que deve serem vistos sempre como pontos de vistas argumentativos dentro de um sujeito cognoscente que constrói conhecimento. E nós somos cognoscentes, porque nós construímos conhecimento e nesse sentido construímos cultura e nesse sentido o nosso pensamento nos transforma, nos potencializa em mais gentes ou em menos gentes. Então, a pedagogia do oprimido, ela traz, portanto, também embutida na obra, a ideia de que quando a educação não é libertadora, quando as pessoas não conseguem colocar o que pensam, não há diálogo, não há argumentação, e que fique bem claro que o diálogo não é conversa fiada. O diálogo não é qualquer coisa. O diálogo depende de conhecimento e de argumentação, certo? E é a problematização cada vez mais complexa que torna o diálogo cada vez mais aprofundado. Então, quando a educação não pressupõe essa liberdade dialógica de colocar ideias, visões de mundo, pensamentos cada vez mais argumentativos e eficazes, o sonho, portanto, do aluno oprimido, o sonho, portanto, do trabalhador oprimido, do professor oprimido, nada mais é do que se tornar também um opressor, reproduzindo, portanto, nas relações sociais, essas práticas autoritárias de ser, de gerir e de pensar o mundo. Então é muito legal, né? Isso que o Dickmann, Ivânio e o Ivo colocam nessa imagem belíssima, são dois irmãos gêmeos. O mundo não é. Em Paulo Freire, o mundo está sendo. Por que o mundo está sendo? Porque o conhecimento, ele não é uma água parada. E nesse sentido, as pessoas, ao interagirem pelo diálogo, ao problematizarem a realidade e refletirem sobre essa realidade, buscando soluções humanizadas para essa realidade, nós não concebemos o mundo como um objeto isolado da subjetivação das pessoas. O mundo só é mundo porque ele é composto por pessoas, por gentes que possuem, portanto, uma subjetividade e não apenas uma objetividade. Essa subjetividade tem a ver com o que pensamos, mas tem a ver também com o que sentimos e com as nossas defesas, os nossos posicionamentos em prol sempre de um mundo mais libertador e mais humanizado. Aqui a gente trouxe, então,
como se fosse uma parte 2, as pedagogias que implicam no pensamento freiriano, que seriam, na verdade, categorias que foram desmembradas em pedagogias, em práticas pedagógicas. Então, nós poderíamos dizer que a acolhida e a pergunta é uma categorização do pensamento freiriano. No entanto, a acolhida e a pergunta resulta numa própria pedagogia, de tão complexo que é esse ser cognoscente, esse ser que constrói pensamento, esse ser que é curioso, pesquisador da realidade, que pergunta para a realidade. E o quanto acolher essas gentes todas, sejam elas negras, brancas, indígenas, empobrecidas, não empobrecidas, homens, mulheres, crianças, essas gentes todas que fazem educação na escola, cada um do seu lugar. A merendeira faz educação do seu lugar, o professor faz educação do seu lugar, o diretor faz educação do seu lugar, mas todos acolhem. Todos acolhem. Então, essa acolhida é que gera uma possibilidade de uma afetividade segundo a qual eu, aluno, eu, professor, tenho mais curiosidade em saber e, portanto, me disponho a perguntar o que eu não sei, a tentar validar o que eu não sei para um grupo, para um professor, para um conjunto de pessoas que estão debatendo o que eu não sei ou o que eu já sei. É sempre o outro, aquela outra gente que está na minha frente que vai me posicionar nesse mundo que está sendo, se eu estou mais ou menos adequado nesse mundo do ponto de vista de compreendê-lo ou inadequado do ponto de vista de não compreendê-lo. Uma outra categorização é a pedagogia do tema gerador. Então, o tema gerador é, portanto, uma prática constante nos círculos de cultura e, nesse sentido, faz parte de um processo não só alfabetizador, do ponto de vista da compreensão de uma alfabetização de código, decodificação, de instrumentalização da língua portuguesa, mas também de uma alfabetização para a vida, para o mundo. Então, no diálogo, essa troca me alfabetiza para o mundo. Quando eu ouço o outro atentamente, quando essa escuta atenta gera em mim uma acolhida do que o outro pensa e gera no outro um acolhimento frente a como eu o tratei. Essa relação é sempre de respeito, de reciprocidade, de amorosidade. É, portanto, democrática. Agora, as pessoas não compreendem muito bem isso, né? Às vezes acham que a democracia, o acolher o outro, partindo de um tema gerador, daquilo que ele é curioso em saber e trazer isso para um contexto pedagógico, é qualquer coisa, é uma mera democratite. Não é. Paulo Freire sempre foi extremamente exigente, não perfeito e não com a perfeição, mas exigente no sentido de pensar bem. Pensar bem, pensar, todo mundo pensa. Agora, pensar bem é pensar com aprofundamento, aonde que eu estou errando, aonde que o outro está errando, como juntos vamos resolver. Se não temos como resolver, nós não podemos
jogar para frente uma bola de neve achando que isso é ser democrático. Ser democrático, por muitas vezes, é dizer não também. Não. Não à falta de limites do outro, não para mim também, na minha falta de limites e de ser invasor da vida do outro, dos pensamentos do outro, do que ele pensa frente ao mundo. Então, a democracia, o diálogo, requer um equilíbrio de civilidade, mas de uma civilidade amorosa, não de ódio. A pedagogia da contextualização. Eu não posso falar hoje, de maneira nenhuma, em pedagogia, em educação, se eu não falar em contexto. Contexto não é algo só histórico, contexto é de todas as áreas do conhecimento, porque é o contexto que nos situa, que diz para a gente de onde estamos falando, que realidade é essa, quem somos nós, quem está nos ouvindo. O contexto, ele produz um cenário propício para determinado tipo de diálogo e não outro tipo de diálogo. Então, compreender o contexto significa não adequar-se apenas ao contexto por adequar-se, mas significa também transgredir esse contexto para outro contexto, para abrir janelas e portas para que as pessoas possam ver também, via contexto, outras realidades, outras ideias, um outro mundo. Ainda em Freire, uma outra categorização é a reflexão. E aí, como se faz? A reflexão é tão complexa. Como que se reflete? A reflexão acaba sendo o pano de fundo e, ao mesmo tempo, a essência da pedagogia e do próprio pensamento freiriano. Então, quando a gente diz a pedagogia da reflexão, a gente está se referindo ao mestre, porque Paulo Freire sempre foi um sujeito que pautou a sua vida e a sua prática pelo processo de pensar aprofundado. Não é qualquer pensamento que serve. Não basta um professor em sala de aula solicitar numa atividade aos seus alunos que ele identifique quantos rios existem no Brasil. Identificar é uma classificação, vamos assim dizer, mental muito pobre do ponto de vista de uma reflexão. Quando eu peço a um aluno, estabeleça uma análise entre uma imagem, outra imagem, estabeleça uma análise entre o passado e o futuro e o presente, tendo por critérios, por exemplo, a forma como as pessoas se vestem. Esse é o critério. Estabeleça uma análise entre essa imagem e essa aqui, de pessoas vestidas no passado, de pessoas vestidas no presente. O critério do seu pensamento vai ser a vestimenta. Analise essas duas figuras para mim com relação à vestimenta. Vejam que esse tipo de atividade de pergunta é muito mais profunda do que simplesmente identifique como fulano está vestido, ciclano está vestido. Então, atuar na zona de desenvolvimento proximal em Paulo Freire também é mediar um processo reflexivo. Ele nos fala aí na necessidade de pausas. Por quê? Por que a necessidade de pausas pedagógicas?
porque é preciso elaborar o que se pensa, é preciso repensar o que se pensa, é preciso teorizar a prática pensada. Desculpem. E para isso é preciso respirar. Ter um pouco de pausa pedagógica é necessário. Mas a pausa pedagógica não é acomodação, não é ficar numa zona de conforto, é ganhar forças para dar continuidade a um processo de produzir conhecimento, o que pressupõe pesquisa, o que pressupõe, portanto, pedagogia de investigação, que é a temática. E nesse sentido já se faz aí uma ponte com a pedagogia dialética, onde Paulo Freire se vale do pensamento do filósofo Hegel e aprende com isso, de Kozik também, que não existe possibilidade de reflexão, de diálogo aprofundado, sem que a dialética esteja presente. A tese, a antítese, a síntese, os contraditórios. Por isso os contextos, eles também descortinam, ultrapassam fronteiras do conhecimento, faz parte do processo aprofundado de pensar, de ver dialeticamente o mundo e estabelecer análises. A pedagogia da praxis, fundamental, ação, reflexão, ação. Então, não se trata de se ser um professor que vomita teorias de outros, como diria Madalena Freire, mas de se ser um professor que constrói a sua própria teoria a partir da sua prática. Esse é o professor reflexivo, esse é o professor da pedagogia da reflexão, para si e para as outras gentes. Ou seja, eu construo a minha liberdade, eu construo a minha autonomia em função do aprofundamento do meu pensamento, desses argumentos que eu conquisto com uma disciplina intelectual que eu tenho que ter enquanto pesquisador, investigador, professor, enquanto alguém que está para ensinar e que nesse processo evidente aprende. O diálogo, né? Então, a pedagogia do diálogo, e aí também fazendo um gancho com a problematização. Quando a gente senta num banco para conversar com uma pessoa, será que vai chover? Será que vai fazer sol? Quando a gente cumprimenta, bom dia, boa tarde, isso é uma conversa que não é aprofundada, uma conversa que não tem por objetivo problematizar a vida. Agora, em Freire, tudo tem que ser filosofia, e nesse sentido, os diálogos precisam ser problematizadores da vida. Eu diria que no tempo contemporâneo ainda mais. Nos dias atuais ainda mais, porque tudo é muito veloz. E essa velocidade do tempo nos remete à necessidade de uma pausa, mas uma pausa tem limite. Nos remete à necessidade de uma pausa para tomar fôlego, repensar e dizer: deu, basta. Ou vamos continuar sim, porque o caminho é esse, porque está tendo uma disciplina intelectual aqui nesse grupo de ambos os lados, professores e alunos, querendo pensar e fazer o melhor. Quando é de um lado só, não há reciprocidade nesse processo de problematizar a vida. E se nós, professores, não problematizamos a vida, não sabemos problematizar conteúdos e conhecimento. E, portanto, não ensinamos o outro a ter argumento e a pensar
para se colocar no mundo como gente que tem direito, mas também como gente que tem responsabilidades. A pedagogia da gratidão. A pedagogia da gratidão, muito a ver com a pedagogia da acolhida. A gratidão enquanto uma categorização do pensamento freiriano que vem sendo estudada atualmente em processos de ressignificar o pensamento do autor. Paulo Freire foi cristão. Paulo Freire foi um homem que, apesar de que muitos cristãos condenam, né? Dizem que a educação brasileira foi para o lixo com Paulo Freire, são pessoas desinformadas, completamente desinformadas. Paulo Freire foi um homem que dizia por vezes em vários escritos e vídeos seus disponíveis aí no Instituto Paulo Freire: Cristo foi o meu camarada. Cristo para mim está na esquina. É o meu camarada que eu encontro na esquina, que passa fome, que tem necessidades, e que se eu posso ajudar, eu vou ajudar sim, e que se eu não posso ajudar muito, eu vou ajudar o tanto que eu posso. Então, Freire nunca foi um homem que quis fazer revolução com armas. Ele nunca se dispôs a pegar em armas. A revolução freiriana é uma revolução dialógica, é um próprio contrassenso do conceito de revolução. Faz-se a revolução não com armas em Freire, mas pelo diálogo aprofundado. O problema é que a grande maioria das pessoas não aprofunda, não reflete, não tem argumentos para isso. E aí o que acontece? Na falta de argumentos, vem a violência. Então, ser grato ao outro pela presença dele na vida da gente, ser grato a ele pela sua generosidade de disponibilizar tempo da vida dele para a vida da gente. Ser grato às pessoas pelo tanto que elas produzem coletivamente o alimento, as vestimentas, as estradas desse país. Ser grato a tantas gentes que nos ensinam a ensinar, que nos ensinam também a aprender. Então, a gratidão faz parte dessa construção diária de amorosidade freiriana, humanizadora no cotidiano da sala de aula. Para ele, portanto, aprender com o mundo, com a vida, com os diversos saberes e culturas, para transformar suas praxes em seu legado, sua herança para a educação. Freire deixou um grande legado. Legado este que tem que ser cada vez mais relido, ressignificado, reatualizado, portanto, aprofundado, mas tendo como pano de fundo as categorias aí apresentadas do pensamento do mestre. Então, nesse contexto, a pedagogia não é única em Paulo Freire, em termos de um pensamento, né? Nós vamos ter a pedagogia da gratidão, de acolher, de perguntar, a pedagogia temática, a pedagogia do contexto, a pedagogia da reflexão que requer o silêncio interno que a gente esquece no mundo da contemporaneidade, onde tudo é tchum, tchum, tchum. Pode ter tchum, 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 mas tem que ter um momento de subjetivação, de subjetividade, um momento de olhar para dentro da gente. São poucas as pessoas que têm essa coragem. Por isso também são poucas as pessoas que pensam
com profundidade. Essas pausas necessárias para esse silêncio que compõe essa reflexão, que vai compor aí esse equilíbrio entre a razão e a emoção, que vai permitir, portanto, uma praxis que advém sempre dessa problematização, dessa pergunta. O sujeito que não é disposto a perguntar, que não é disposto a dialogar, que não é disposto a responder, ele traz em si o cerne dessa opressão. Quebrar isso é educar. Quebrar esse ranço autoritário histórico que todos nós, e eu também, trazemos dentro de nós, é necessário quebrar. Como se quebra isso? Se dispondo, se doando mais, não no sentido de missão, de coisa de igreja. Freire não fala nada disso, mas no sentido de que o outro que está na minha frente é extensão de mim mesmo e eu extensão do outro, não numa simbiose, cada um tem a sua identidade, mas somos extensões uns dos outros porque somos conectados pela humanização e tudo que quebra essa conexão é desumano, e tudo que é desumano não é freiriano e muito menos educativo. Aí, como a gente dizia, né? O diálogo, tão importante para Freire, quer dizer, uma conversa, um bate-papo, é dialogar, coisas para a gente se perguntar. O que necessitamos no diálogo, na verdade? Necessitamos mesmo é de aprofundar a vida, de aprofundar a educação, a prática pedagógica, de abrir o pensamento e não de colocar a ideologia dominante na cabeça das pessoas. As pessoas acham que é o contrário. Não é. Não é. Não somos nós que colocamos e abrimos cabeças e colocamos ideologias dentro da cabeça das pessoas. É a classe dominante que é ideologicamente opressora e que coloca ideologias em nossas cabeças, preconceitos em nossas cabeças, e quer que a gente reproduza isso no cotidiano da escola e da sociedade. Então é hora de cortar. Mas cortar isso não é pegar em arma, sair por aí correndo, atirando em todo mundo, não. Cortar isso é dialogar, é sentar na mesa e negociar, pelo menos até onde dá para negociar. Porque vai haver um momento que pode não dar para continuar negociando, e então se corta e cada um segue o seu caminho, mas com dignidade. Com dignidade. A gente traz também alguns aspectos aí marcantes da história do autor. Então, Paulo é considerado o brasileiro com mais títulos de doutorados honoris causa e é o escritor da terceira obra, como já vemos dizendo aí, né? Estamos dizendo em várias falas, mais lido no mundo inteiro, que é a pedagogia do oprimido, que vai exatamente desvendar, denunciar esse processo alienador que a classe dominante tenta nos colocar, manipular através da educação, via livros didáticos, via textos, via meios de comunicação e tantas outras coisas. Por isso, pensar bem em Paulo Freire é saber ler nas entrelinhas dos textos, das falas, dos canais de televisão, dos livros que você escolhe para ler, dos filmes que você assiste, dos programas jornalísticos. É importante ler também coisas que não são boas, é sim, para a gente poder ter uma diferença.
poder analisar melhor. Eu não posso simplesmente me dar ao luxo de assistir o que há de melhor sempre, ler o que há de melhor sempre. Eu tenho que também estar informado e informada sobre aquilo que, no meu ponto de vista, a princípio, não é o melhor, mas que eu tenho que saber para construir argumentos de diálogo, para construir libertação. Só com argumentação de diálogo, de pensamento coerente e aprofundado, é que a libertação ocorre e a autonomia é conquistada. Freire nasceu em 19 de setembro de 21, em Recife, em Pernambuco. Era filho de um policial militar e de uma dona de casa. Estudou inicialmente no Colégio Oswaldo Cruz, em Recife, por meio de bolsas de estudos. Mais tarde tornou-se auxiliar de disciplina e depois professor de língua portuguesa. Então veio de uma família humilde, classe média baixa, mas talvez por ter sido filho de militar, né? Freire sempre foi muito exigente. A exigência em Paulo Freire não se dá por aspectos comportamentais, se dá por aspectos de pensar. E nesse sentido, uma disciplina que liberta. Em 43, ingressou no curso de Direito na Universidade de Recife. Em 47, nomeado diretor do Departamento de Educação e Cultura e Serviço Social da Indústria, iniciando ali um trabalho com a alfabetização de jovens e adultos carentes e de trabalhadores da indústria. Foi aí que Freire compreendeu que a opressão vem de cima para baixo, da classe dominante que tenta usurpar por vezes direitos. Nesse processo, ele se envolve com movimentos sociais, ele se envolve com movimento de trabalhadores, de mulheres, e ele vai para essa realidade, compreender essa realidade de perto, sentir na pele. E torna-se, portanto, um grande alfabetizador de adultos, porque para Freire a alfabetização sempre foi uma arma. Olha, a alfabetização foi uma arma, foi e é uma arma que nos liberta, que nos propicia a vida, que nos desnuda o mundo. Portanto, que mata a ignorância, que mata a opressão. A alfabetização, a educação é a verdadeira arma do ponto de vista que nos dá liberdade, consciência, argumento, pensamento e não coragem para matar pessoas porque pensam diferente de mim. As pessoas têm o direito de pensar diferente de mim. Eu tenho o direito de pensar diferente das pessoas. Todos que compõem esse globo de gentes, né, sobretudo no mundo globalizado, pensam diferente. E aí, vamos jogar uma bomba nuclear no mundo? Não. O que temos que fazer é cada vez mais propiciar as conexões, as sinapses neurais que provocam aprendizagens significativas no encontro de todas as gentes. Isso sim. Então, alfabetizar passou a ser aí uma grande meta para Paulo Freire. Daí ele ficou muito conhecido, né? Ele alfabetizou adultos em 40 horas. Ele também percebeu aí, antes da ditadura militar, que ele poderia ser ser uma manobra nesse processo, porque ele era um grande linguístico, né? E o que acontecia?
Ora, era necessário que as pessoas escrevessem seu nome para votar. Votar a favor de quem? Pensem aí nos tempos do voto do cabresto, né? Então, Freire entrou nesse processo da alfabetização de jovens e adultos, frente ao Plano Nacional de Alfabetização do Ministério da Educação e Cultura do MEC, ainda no governo de João Goulart. Mas ele foi percebendo que havia por detrás disso interesses contrários aos direitos humanos, aos direitos dos trabalhadores. E ele então começa a alfabetizar, não apenas para se ter um nome e voltar, mas para se ter um nome, ser sujeito histórico de um processo e, sobretudo, aprender a dizer sim e a dizer não a certos tipos de opressões e imposições que, por vezes, a ditadura militar colocou, impôs, torturou, exilou, massacrou e matou muitos brasileiros. Outro ponto decisivo de sua atuação foi permitir que milhões de brasileiros pudessem votar após serem alfabetizados. Isso, de uma certa forma, também foi muito importante, porque a partir do momento que ele começa a se dar conta que ele não é massa de manobra, ele começa a alfabetizar para a tomada de consciência crítica da realidade. E, portanto, seus temas geradores, essa contextualização e a forma como ele problematiza a vida dos trabalhadores e das pessoas, torna-se ponto decisivo na escolha correta na hora de votar. E por isso foi tão perseguido, foi exilado e tantas coisas que em 64 nós vivemos, né? Mesmo depois de exilado, Freire fez nome no mundo, Freire foi professor em Herdware, Freire foi professor em muitas universidades no exterior, convidado para muitas conferências, e Freire custou a retornar ao Brasil. Pós o exílio, ele demorou ainda um tempo. E quando retornou, então, retornou como secretário da Educação da cidade de São Paulo, onde ele efetivamente deu mais vez e voz à EJA, né? A educação de jovens e adultos, impulsionando e levando a educação ao campo, à zona rural. Essa minha fala, ela se baseou muito na pedagogia do oprimido e nas referências do Ivânio Dickmann e do Ivo Dickmann, que trazem aí uma didática freiriana para a educação, né? E para a praxis. Claro que não só isso. Nós temos que ler muito Paulo Freire, ressignificar seus livros, suas leituras. Seu legado é muito grande. Não podemos deixar que isso acabe, né? Não podemos deixar que isso acabe. É uma responsabilidade de todo educador que tem consciência crítica, que quer ensinar para a liberdade, que quer ensinar para a autonomia, retomar a história do mestre, retomar a categorização do seu pensamento e que Freire possa ser esse inspirador de muitos educadores, como foi meu grande inspirador. É isso, um grande abraço e a gente volta com o próximo vídeo, dessa vez trazendo outro autor.